Olá, seja muito bem-vindo ao DC Notícias Web, que apresenta para você entrevistas que foram destaque em 2020. 5 de janeiro, DC Notícias Web vai apresentar hoje uma entrevista importante realizada com o empresário Paulo Pulcinelli, que vai falar um pouquinho sobre o que foi em 2020 e principalmente o otimismo para 2021. Acompanhe. DC Notícias Web trazendo hoje uma entrevista especial com um grande empresário de sucesso em Foz do Iguaçu e que contribui muito para o desenvolvimento da nossa cidade. A gente vai conversar hoje com o empresário Paulo Pulcinelli. Antes de mais nada, seu Paulo, gostaria de agradecer demais a sua participação no DC Notícias Web, falar um pouquinho dessa história, falar um pouquinho sobre desenvolvimento, que a gente precisa muito. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre é um prazer estar falando, né, sobre as coisas de Foz do Iguaçu, sobre a empresa, né, sempre buscando motivar as pessoas, né, a gente conviver numa sociedade e um mundo melhor. Né? Tenho o prazer de participar com vocês, né, do grupo de vocês, do grupo empresarial da UDC, do qual eu muito me orgulho de ser amigo, né, por ter uma trajetória tão bonita como teve a doutora Cira, a Rosicler, o Rodrigo, né, o Fábio. São pessoas que eu admiro demais, né, que conquistaram e estão conquistando cada vez mais por fruto do trabalho, sempre com muita competência. Então, é um prazer estar falando com vocês aqui. Seu Paulo, vamos falar um pouquinho então da sua história, da sua trajetória e o seu início aqui em Foz do Iguaçu. Como é que tudo começou aqui na cidade? Se eu voltar ao passado, assim, né, eu imagino que a vida da gente sempre, todo mundo tem uma história, né? E a minha história, hoje eu me sinto muito abençoado, muito gratificado por tudo que aconteceu na minha vida, né? Porque eu sou filho de imigrantes, neto de imigrantes italianos, né? Mas meus pais viveram a vida toda no sítio, com pouca formação escolar, né? Praticamente nenhuma, né? Meus pais eram semi-analfabetos. Nasci no sítio, vivi bastante tempo no sítio, mudei ainda criança para uma cidade pequena, no norte do Paraná. Sou nascido no Norte Velho, né? Santa Mariana, perto de Londrina. Depois mudei com 5 anos para Nova Esperança, né? E aí toda a dificuldade, né? Porque naquele tempo, só existiam escolas municipais, estaduais, né? Então, você estudava com filho de prefeito, com filho de médicos, né? E existia, naquele tempo, uma grande diferença, assim, entre a classe A, né? Que era as pessoas mais cultas, né? E aí eu digo que naquele tempo a gente era muito bulinado, porque você falava errado, né? Você vinha com costumes totalmente diferentes, né? E tudo isso, né, acaba te desmotivando de achar que você não vai conseguir, né? Que você parece que fica mais difícil, né? As oportunidades, né? E eu fui muito cedo depois, fui estudar em Curitiba, né? Fui com menos de 16 anos para Curitiba, mas não porque minha família tinha assim aquele objetivo de que os filhos estudassem, né? E eu acabei indo morar com meu irmão em Curitiba, porque ele era jogador de futebol, né? Jogador de futebol, ele jogou no Água Verde na época, né? E eu fui morar com ele, estudar lá, depois ele acabou indo embora, e eu acabei ficando, estudando, trabalhando, e olha só, né? Depois disso, meu irmão não deu nada no futebol, que é uma carreira que o funil é muito pequeno, né? Hoje todo mundo vê, não, né? Mas de cada milhão de pessoas aí, tem um que acontece que vai ganhar dinheiro, que vai se sobressair mesmo. A maioria hoje ainda que joga, aí, a não ser nos times de ponta, aí é difícil conseguir uma estabilidade. Meu irmão, depois disso, virou alcoólatra e foi dependente meu muito tempo, né? Acabou falecendo há 5 anos atrás. Né? Mas eu continuei em Curitiba, né? E aí vencendo barreiras, né? Você chega do interior em Curitiba, lá no ano de 1971, né, e você tem vergonha, dificuldades, né, de relacionamento. E aí fui vencendo essas barreiras, né, me formei trabalhando no bar da escola, troco da comida, fazendo estágio,
Depois disso, né, eu trabalhei 2 anos na Irmãos-Star, depois saí, fui trabalhar em uma outra construtora, fui para Belo Horizonte, voltei para Curitiba, fui para São Paulo, me casei, fui mandado embora, e aí veio o perrengue danado, né, de você ir para o SCPC, né, de ter problema familiar, porque minha esposa parou no 4º ano de engenharia química em Maringá, e aí você não consegue uma estabilidade para que ela possa continuar a faculdade. Aí acabei vindo para o Mato Grosso do Sul, uma divisa seca aqui com o Paraguai, em uma construtora, né, que era de Campo Grande. Minha família, nessa época, morava em Sidrolândia, perto de Campo Grande, e eu acabei encontrando um emprego por ali, vim para a fronteira seca aqui com o Paraguai, e aí vim para fazer as prefeituras de 2 cidades ali, Sete Quedas e Itacuru, e acabei começando a fazer bico no Paraguai, e acabei vindo para Foz do Iguaçu, em função de construir silos e armazéns para soja no Paraguai, numa época de grande desenvolvimento do Paraguai, e acabei morando em Foz por circunstâncias para trabalhar no Paraguai. E aí foi, né? Cheguei em Foz do Iguaçu em 1983 com um Fusca com 3 ou 4 anos de uso, mais ou menos. Esse era meu patrimônio quando eu comecei aqui em Foz do Iguaçu. E aí, trabalhando no Paraguai e trabalhando aqui, né, morei, né, o meu início, né, tem uma foto muito bacana. Ali é kitnet, né? São 3 peças, né? Cozinha, quarto e um banheirinho. Então, ali eu comecei minha vida, foi ali que eu vim a primeira vez para Foz, e aí, né, foi dando certo, e as coisas, graças a Deus, hoje, me sinto muito gratificado por tudo que eu conquistei, tanto pessoalmente, né, familiarmente, profissionalmente, em Foz do Iguaçu. Considero hoje um cidadão daqui de Foz mesmo, com tudo que essa cidade e essa fronteira me proporcionou. Diante de uma história de sucesso, de muitos anos de sucesso, o que falar de 2020, seu Paulo Pucinelli? Um ano difícil, complicado, um ano desafiador. Como é que o senhor analisa esse ano que a gente está passando? Pelo lado comercial, né, eu acho que eu estou muito feliz assim, pelo que aconteceu, né, dentro de todas as dificuldades. Com toda a vida da gente, com todas as dificuldades que eu tive ao longo de todos esses anos, eu considero, como você falou, o ano mais desafiador. No dia 20 de março, mais ou menos, quando houve o decreto de fechar tudo, eu aqui nessa sala juntei as minhas coisas, né, e falei, bom, eu vou me isolar, né, cuidar da minha família, cuidar da minha pessoa, cuidar dos meus próximos, né, que eu acho que é uma maneira de amor ao próximo, né, de você ter o respeito para com as outras pessoas. E eu saí daqui com uma preocupação, né? Nossas empresas, nesse dia, contavam com 600 e poucos colaboradores, e eu falei, putz, que coisa, né? Nós vamos fechar, como é que a gente vai fazer para sobreviver? A nossa empresa tinha dívida nesse momento, e como que eu vou fazer para manter o pessoal, né? Que, uma coisa que empresário como a gente não gosta de demitir, né? Você gosta de contratar, e ainda demitir por uma questão de uma doença, de alguma coisa, né? Eu falei, bom, fiz um cálculo e falei, vou perder X valor, mas já, né, Deus foi muito bom comigo, né? Se eu perder um pouco, 5%, 10% do meu patrimônio nisso, não vai me afetar, não vai me deixar nem mais rico, nem mais pobre. Eu fiquei 47 dias trabalhando em home, trabalhando na minha casa. Ia levar o lixo 2, 3 vezes por semana, saía no portão só para levar o lixo e me senti muito bem, né? Uma das atividades físicas que eu tenho, que é meu hobby, é andar de bicicleta, e eu falei, putz, como é que eu vou ficar sem, né? Eu fazia natação e andava de bicicleta. Comprei um simulador, né, que você acopla na bicicleta, bota uma televisão na frente e viaja. Não é igual à rua, né, as estradas, mas assim me fez um bem tremendo. Eu levantava todos os dias bem cedo, andava um pouco na esteira e viajava. Conheci o mundo, né, porque é um aplicativo que ele simula
velocidade, peso, né, potência e distância. Então, você coloca lá, eu quero andar na Rússia, acha um trecho lá na Rússia, andei na Rússia, Croácia, Eslováquia, Nova Zelândia, né? Os trechos bem bonitos são lá nos Países Baixos, né, Estados Unidos. Então, me fez um bem tremendo, assim, né? E passei muito bem trabalhando em casa, né? A gente conseguiu descobrir que a gente pode ser muito produtivo trabalhando em casa. No nosso ramo, né, ele foi menos prejudicado, porque aí 10, 15 dias depois, né, foi mudando, podia trabalhar delivery, depois o material de construção passou a ser uma atividade essencial. E foi muito claro que ela é essencial, porque logo nos primeiros dias deu uma chuva de pedra muito grande em Foz do Iguaçu, e todo mundo correu atrás de telha, correu atrás de lona, né? Então a gente sentiu ali que realmente estava certo o decreto de ser uma atividade essencial. E a gente trabalhou muito bem dentro da nossa loja. Eu falo assim, dentro da parte, né, a gente fica muito sentido pelo que aconteceu com a pandemia, principalmente na nossa cidade, que é uma cidade essencialmente turística, né, e o ramo turístico foi o ramo mais afetado no Brasil e no mundo, né, companhias de aviações, hotéis, né, toda a área ligada ao turismo, essa realmente ainda continua sofrendo muito. Mas, Luciano, eu te digo assim, que de todas as coisas difíceis da área econômica, eu acho que a gente consegue superar, né? Eu acho que todo mundo consegue sobreviver, a ajuda do governo foi muito importante para essa ajuda emergencial. O que mais me doeu, e continua me doendo muito, e continua me fazendo refletir muito, é sobre o ser humano, certo? Sobre o ser humano, né? Eu sou católico, cristão, praticante, né? Respeito demais todas as religiões, né? Mas eu me decepcionei muito, né? Com as pessoas que se dizem religiosas, se dizem cristãos ou de outra religião, mas quando chega num momento como esse, onde você tem que se cuidar, onde você tem que usar máscara, onde você tem que respeitar se você é um cidadão, que você é forte, que você sabe que você não vai ter problema, você tem que ter cuidado com as outras pessoas, principalmente com as pessoas mais próximas, seus pais, sua mãe, seus avós, né, mas seus tios e outras pessoas, né? Eu acho que esse é o sentido de você ser cristão, de você ter esse senso de humanidade. Eu acho que é isso que o Brasil e o mundo perdeu, né? O mundo perdeu. Sou muito crítico da nossa política governamental, né? Dos Estados Unidos também, com o Trump, que é uma coisa assim absurda, você faltar esse senso de humanidade. Eu acho que isso a gente perdeu, acho que a gente está tendo muitas mortes ainda pelo fato de cuidar. Luciano, eu te dou um exemplo claramente. Nós aqui cuidamos muito bem. Dentro do nosso comércio, a gente cuidou muito bem. E é o exemplo claro, eu falo isso de carteira mesmo, certo? Porque eu tenho 3 filhos na operação da loja, a gente se cuidou muito, a gente cuidou muito das pessoas. Nós, dos 600 e poucos colaboradores que a gente tem hoje, nós tivemos uns 70 a 80 casos de Covid aqui dentro. Nós temos um caso comprovado de transmissão interna. Um caso de um motorista que passou para um ajudante. O restante a gente não tem, porque a gente separou cadeiras, a gente separou com fita, a gente continua até hoje mandando áudio, mandando informações para as pessoas se cuidarem. Então, as pessoas que pegaram aqui dentro, pegaram fora daqui, mas aqui dentro não houve essa transmissão. Então, o cuidado de álcool gel, de distanciamento, de uso de máscara, ele é fundamental. E eu acho que as pessoas desprezam isso como se isso fosse um exagero, que fosse alguma coisa, sabe? Então, eu sou muito feliz pelo que a gente fez aqui dentro e pelo contágio, que foi muito pequeno, né? A gente está muito feliz com isso e vamos continuar nisso até a gente poder debelar toda, né? Que a gente só vai estar livre depois que toda a população tiver vacinada, que tiver imunizada, para que a gente possa aí pensar em crescimento econômico e pensar numa vida diferenciada, né? Sr. Paulo, agora vamos falar sobre 2021. Expectativa, o que a gente pode esperar, otimismo,
o que vem pela frente em 2021, como é que o senhor analisa o próximo ano, que é tão importante para essa retomada econômica, para essa retomada social? Enfim, como é que o senhor analisa e a sua expectativa para 2021? Luciano, eu digo assim que sempre trabalhei e sempre pensando sempre no que a gente pode fazer, certo? No que a minha empresa pode fazer, do que eu posso fazer para a gente superar qualquer coisa. Eu nunca esperei nada, nunca ganhei nada de governo ou de alguma coisa assim. Lógico que se o país for melhor, você vai melhor, né? Mas não adianta num país melhor se você fizer a sua parte errada, né? Eu acho que eu acabei crescendo muito em épocas difíceis, né? Então, sempre eu analiso, não importa o prefeito, não importa o governador, o presidente da República, não é ele que vai mudar o rumo da sua vida. Quem muda o rumo da sua vida é você. Você tem que fazer a sua parte. Existem países maravilhosos onde as pessoas vão mal. Existem países ruins onde as pessoas vão bem. Então, depende da pessoa. Né? Eu tenho muitos planos para o ano que vem, tanto na parte da construção civil, né, que eu tenho a consultora, a loteadora, como na parte da venda de material de construção. Nós temos projetos para abertura de loja e temos projetos já para iniciar agora no começo do ano de algumas obras. A gente acredita no país, né? O país nosso é muito bom. O nosso país é maravilhoso, é muito rico, né? Mesmo com todas as dificuldades, a gente sobrevive. O que a gente torce é para a gente dar uma engrenada, dar uma acertada no que o país precisa fazer. Isso é que não vem acontecendo ao longo de décadas, né? O Brasil tem que ter reformas, né? Tem que ter a reforma tributária. Para a gente aqui é uma dificuldade, né? Nós que trabalhamos no comércio, meu Deus do céu, é uma loucura hoje. Você tem que ter contador, você tem que ter uma assessoria contábil, e aí, de repente, você tem que buscar outra assessoria contábil, porque muda todo dia, né? Diferente emissão de notas, você compra de um estado de uma forma, de outro estado de outra forma. Então, tem que ter uma reforma tributária, né? Onde todo mundo pague imposto e onde possa ser menor. Hoje, o que acontece? Algumas cargas tributárias são muito grandes de um lado, de outro lado é muito baixa. Eu acho que tem que ter um ajuste para que todo mundo pudesse pagar, né, que o governo pudesse continuar arrecadando, né, mas que existisse mais uma uniformidade em tudo isso, que não brecasse tanto, por exemplo, o receio das pessoas de empregar, né? Hoje, a mão de obra ela é muito onerosa para uma empresa formal, né? Então, aí existe a informalidade. Hoje, por exemplo, o meu ramo, a gente sofre muito por ser uma empresa formal competindo com a informalidade, né? Então, as pessoas têm medo de formalizar pelo custo que isso vai causar. Então, eu acho que o Brasil teria que acertar uma reforma política, uma reforma tributária, né? uma reforma administrativa. Né? Eu acho hoje, né, eu que sempre fui da iniciativa privada, eu vejo assim que é uma disparidade muito grande entre o setor público, entre a produtividade do setor público. Então, são níveis muito diferentes. Eu questiono muito a estabilidade de emprego. Né? A estabilidade de emprego, eu digo, se 30% dos meus colaboradores tivessem estabilidade de emprego, ele inviabiliza qualquer empresa privada, certo? Porque tem que ser por produtividade. Aí o setor público não tem não se consegue se premiar por produtividade, então você acaba, as pessoas que acabam entrando no setor público com aquela gana, pessoas inteligentes, trabalhadoras, mas chega lá e encontra o outro que não faz nada e ele vai fazendo, o outro vai se encostando. Então, onde tem que ter um funcionário, tem dois, e aí a pessoa já se sente dona. Não, aqui nunca ninguém vai me mandar embora, se eu trabalhar ou não. Então, acaba desmotivando todos que trabalham ali e acaba a produtividade sendo muito grande. Mudou um pouco a reforma da Previdência, que já ajudou isso, ajudou bastante nessas aposentadorias indevidas, aposentadoria com salário integral, com pouco tempo de contribuição, mas ainda existe uma disparidade muito grande. Então,
Eu acho que se o Brasil fizesse uma reforma tributária, administrativa, né, uma reforma política, né, eu acredito que o Brasil tem tudo para a gente viver no melhor país do mundo. O Brasil é o melhor país do mundo, né, com riquezas minerais, com um solo agricultável na maior parte dele, somos o maior produtor de grãos do mundo, riquezas minerais, riquezas turísticas, né, com toda essa área de litoral, tudo que a gente tem, as belezas que a gente tem das cataratas e de todo o Brasil como um todo. A gente tem tudo, mas falta a gente engrenar com governantes bons para que a gente consiga fazer essas reformas. Essa é a minha esperança, né? Agora, como conselho para todo mundo, né? Eu falei, eu nunca esperei nada de ninguém. Continuo não esperando, continuo acreditando na força do nosso trabalho, da nossa responsabilidade como ser humano, da gente fazer sempre o melhor, para a gente fazer sempre o melhor, para a gente viver numa sociedade melhor. Né? Eu sempre trabalhei pensando na sociedade que eu vivo, como eu quero que meus filhos cresçam. Eu sou um cara fanático, toda a minha vida eu preguei. Pô, a gente não pode viver numa sociedade melhor, onde o meu filho tem uma condição de estudo e o filho do meu colaborador não tenha. Eu quero que o filho do meu colaborador, por mais simples que ele seja, ele tenha a mesma condição de estudo, de vida, como tem os meus filhos. Aí sim a gente vai poder dizer que a gente vive num mundo melhor. Eu ia justamente perguntar para o senhor, seu Paulo, com relação a isso, essa mensagem, esses conselhos, o que o senhor deixaria, o que o senhor falaria para a população de Foz que está chegando aí em 2021? Que tipo de mensagem o senhor deixa? Primeiro, né, eu acho que a gente tem que continuar hoje, né, com todos os cuidados, né? É um tempo, né? Eu sou muito crítico de festa, de viagens, às vezes sem necessidade. Então, primeiro, hoje a pandemia não passou. Ela está aí, ela aumentou esse tempo, e ela só vai diminuir, ela só vai terminar com a imunização total depois da vacina, que vai demorar, talvez o ano de 2021 completo. Começando do início, os grupos de risco maiores podem ser já no primeiro trimestre, ou primeiro semestre, que a gente esteja livre com as pessoas mais suscetíveis ao problema. Então, que não passou, que a gente continue focado no isolamento ou quando a gente fala em isolamento, é a necessidade de não ter a necessidade de ir numa festa, ou de ir num bar, ou de tomar cerveja. Isso passa, vai passar. A vida da gente é bastante longa e a gente fazer um certo sacrifício por um tempo em prol da nossa saúde e da saúde dos que nos cercam. Esse é o primeiro passo. A gente continuar se cuidando. Segundo, acreditar que a gente pode fazer o melhor, que a gente pode, qualquer funcionário, por mais simples que ele seja, o trabalho é a maneira mais digna dele conseguir o sustento da sua família, a busca por comprar uma moto, um carro, um terreno, conseguir a sua casa. Então, isso está dentro de cada um, e é isso que eu sempre incentivo as pessoas a fazerem. A estudar, a sempre melhorar. Todo dia, todo minuto da vida da gente, a gente pode perder ele vendo coisas que não tem significado, talvez, e você vicia ali em ficar olhando notícias fakes, porcaria, mas existem notícias boas, existem aprendizados que você pode fazer em cada minuto da sua vida, e a gente, como eu incentivo meus colaboradores e as pessoas, a gente vale por aquilo que a gente tem de conhecimento. As pessoas procuram a gente para se aconselhar quando você tem uma boa palavra, quando você tem um conhecimento. Isso tudo é oportunidade. Então, quanto mais você sabe, mais as oportunidades vão aparecer na sua vida. Então, toda a minha vida, eu sempre incentivo as pessoas a serem melhores como seres humanos, melhores como profissionais. E as oportunidades vão aparecer. É isso que eu desejo a todos que estão nos assistindo, para que Deus abençoe cada um, para que a gente tenha um feliz e um santo Natal. Com certeza, 2021 vai ser melhor para todos do que foi 2020.
e depende muito de cada um de nós a gente fazer hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, o ano que vem melhor que esse ano, 2022 melhor que 2021. E é isso que eu desejo a todos vocês, né, que a gente nasce, Deus fez todo mundo para que a gente seja feliz. Empresário Paulo Pucinelli, eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a sua participação, a sua presença, a sua atenção, parabenizar o senhor pela essa história, por essa trajetória de sucesso e desejar mais uma vez sucesso, que esse sucesso continue, na verdade, em 2021 e nos próximos anos, sempre como vem acontecendo, porque é o que a gente deseja, o DC Notícias Web deseja, e agradece demais a sua participação aqui conosco. Eu que agradeço mais uma vez, um prazer muito grande estar falando com vocês, né? E parabenizar o grupo, parabenizar o seu programa por sempre ter notícias boas, né? Incentivadoras, né? E que continue assim, né? Para todos nós, que a gente tenha um 2021 de muito mais alegria e mais felicidade.